Shalom, irmãos, bom dia. Shabbat Shalom mais uma vez. Boker Tov, Lekulam. Um ótimo Shabbat para você, para sua família, para sua casa. Um dia abençoado para ti. Que vocês possam dar início a esse dia com muita alegria, com muita expectativa no Eterno, para que a presença dele habite no meio de vocês, para que através da presença dele ele possa comunicar aos vossos corações, transicionando a sua mente, a tua saúde, os teus sonhos e projetos, que vocês possam de fato avançar em conhecimento, em crescimento, em intimidade, em confiança, emuná no Eterno, em Hashem, pelos méritos de Yeshua, nosso Messias. Eu peço perdão, irmãos, porque vocês vão ver que minha câmera está balançando muito, né? É porque eu não sei onde eu coloquei o pedestalzinho que eu usava na câmera e eu estou tendo que colocar ela aqui na tela do computador, né? E como está muito quente aqui no Rio, o ventilador está ligado, os irmãos podem até ver na camisa aqui balançando, né? E aí o ventilador, infelizmente, balança a tela do computador. E aí a tela fica aí mexendo, né? Peço perdão aos irmãos por isso. Mas, irmãos, nós então vamos dar continuidade aqui à segunda parte da porção terumar, que significa oferta voluntária, é uma entrega voluntária, né? Então, nós vamos entender um pouco que entrega é essa, que contribuição voluntária é essa, que o Eterno, ele determina, ele especifica para Moshe Rabbeinu, e Moshe e Aharon, eles compartilham isso, traz até o povo de Israel, e o povo de Israel entende a mensagem, compreendem o significado, onde é dito que deveria levar ouro, prata, bronze, tecidos, madeira, tintas, enfim. Eles entendem que esses materiais que são solicitados pelo Eterno é para construir o tabernáculo Mishkan, que o Eterno deu a visão a Moshe Rabbeinu, para construir. Entretanto, o Eterno diz que esses elementos, esses componentes, esses objetos, itens, materiais, enfim, chame como quiser, eles deveriam ser entregues de maneira voluntária, única e exclusivamente voluntária. Aquilo que, se isso moveu no coração daquelas pessoas, elas deveriam trazer e entregar de maneira voluntária, sem nenhuma preocupação. Ah, mas eu não senti no coração de entregar, eu não quero levar nada. Sem problema nenhum, não precisava levar. O Eterno disse: eu só quero receber, só é para levar aqueles que tiverem ardendo no coração deles de doar, de entregar, de levar. E tamanho foi o movimento, o avivamento que aconteceu ali no arraial, que Moshe ele precisou implorar, gritar, ordenar para que o povo parasse, cessasse de levar as suas terumotas, porque já havia dado a quantidade que o Eterno havia determinado para construir o tabernáculo mexicano da forma que ele havia revelado. E, além disso, estava sobrando, chegou no limite e sobrou, sobejou, superabundou, né, a quantidade que era necessário para construir o Mishkan. Então Moshe lhe ordena: olha, não é necessário mais trazer absolutamente nada. Cessem, cessem, cessem. Né? Não tragam mais nada, porque o que já tem aqui é mais do que o suficiente. Irmão, nós estamos falando de ouro, prata e bronze. Além dos outros itens, que, por exemplo, existem itens que foi solicitado pelo Eterno e que hoje nem existe mais, não se encontra mais em lugar nenhum do mundo. Né? Tamanho era a riqueza, tamanho era a prosperidade que o povo tinha e a quantidade e o valor que aquele povo tinha em recursos minerais, animais, enfim.
que não era apenas para a época, era até para os dias de hoje. Era de valores assim incalculáveis. E o Eterno começa a solicitar, digam, olha, não é você dizer, olha, traz aí a tua Ferrari, traz aí. Não. O Eterno estava pedindo valores assim que eram absurdos. Para quê? Para uma finalidade. Qual que era a finalidade? Construir o tabernáculo, o Mishkan, que o Eterno deu a visão para poder fazer e ali habitar no meio do povo. Essa introdução eu já fiz ontem, né, mas para aqueles que não tiveram oportunidade de assistirem, de acompanhar juntamente conosco, né, a parte A, a primeira parte desse estudo nosso do Terumá, né, a 19ª porção da Torá, desse ano de 5.785 a 2025, obviamente, porque o início dessa porção faz parte do início do ciclo do ano do calendário gregoriano, mas já está caminhando para o fim do ciclo, né? Caminhando já para o fim do ciclo do ano de 5.785, apesar de ser o início do nosso ano gregoriano, do ano do calendário gregoriano, né? Não é esse o assunto, né? Falar sobre calendário aqui, mas só para poder só para poder a gente ajustar aqui a nossa cronologia. Vamos começar aqui então essa introdução dessa segunda parte do Mishkan e o ser humano. E aí eu preciso que os irmãos possam entender a importância. Ontem eu falei um pouco, né, sobre o Mishkan e o ouro. Citei alguns textos aqui, trouxe algumas informações a respeito do ouro. E agora nós vamos entrar nos próximos elementos, nos próximos minerais, metais, né, tecidos, tintura, enfim. Nós vamos falar um pouco mais sobre essas coisas, né, mas é importante a gente falar sobre isso, o Mishkan e o ser humano e o corpo humano. A relação, irmãos, entre o ser humano e o tabernáculo e o Mishkan, ela é profunda e também simbólica, de certa forma. Se nós pudermos dizer, acredito que seria a melhor maneira de dizer, né? Espiritual, é uma conexão entre ambos. A relação entre o corpo humano, entre o ser humano, o corpo humano, e o item físico, natural do Mishkan, que o Eterno revelou ali a Moshe Rabbeinu, né, e foi trazendo essa revelação ao povo, aqueles que queriam confeccionar, aqueles que queriam ajudar ali na confecção de todos os itens, e em especial também do dito Mishkan, do tabernáculo, né? Então essa conexão profunda, simbólica, espiritual, especialmente dentro das tradições que trazem essas informações para nós. O tabernáculo ele era um lugar, irmãos, que a presença Shekhinah de Hashem, ela habitava entre os israelitas durante a sua jornada pelo deserto. Da mesma forma, né, as escrituras e os sábios vão sugerir que o ser humano, como eu falei já agora, né, que na verdade o corpo humano é de fato um santuário. É um santuário vivo para a presença de Hashem. Então veja só, o tabernáculo ele é um reflexo do corpo humano. Diversos comentaristas judaicos ou comentaristas hebreus, israelitas, né, como o Zohar, os escritos de Rabi Moshe Raim Lusato, o Ramhal, traçam paralelos entre a estrutura do tabernáculo e o corpo humano. Então não é algo inventado, algo que tirou uma ideia. Não, os próprios sábios, os comentaristas da Torá, eles fazem esse paralelo, essa possibilidade, na verdade, essa similaridade entre os itens, entre a formação do tabernáculo e o corpo humano. De modo que, por exemplo, o Kodesh HaKadoshim, o Santo dos Santos, ele representa o coração e a mente.
Nós sempre iniciamos os estudos da Torá falando, né, que antes da gente abrir a nossa Torá, antes da gente abrir, né, o nosso conteúdo literário, que a gente abra o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa explorar os ensinos dessa maravilhosa porção, dessa e de todas as outras, a respeito da Torá, para que elas possam fazer parte do nosso dia a dia. Ou seja, não que não seja algo externo, mas que seja algo interno, que a gente possa trazer isso para nossas vidas. Então que a gente abra o nosso coração, abra a nossa mente para receber a semente da Torá que vai ser compartilhada através daquela porção semanal. No caso, hoje Terumá. Então entenda uma coisa. O Kadosh, o Kodesh, a Kadoshim, ele representa o coração ou a mente. O Santo dos Santos, irmãos, ele abrigava a Arca da Aliança, o símbolo da Torá e da presença divina. Nos seres humanos, em nós, isso representa o coração ou a mente, onde está a conexão espiritual mais profunda com o Eterno. O Eterno se comunica com você e comigo através da nossa mente e coração, do nosso coração e da nossa mente. O Eterno vai dizer que a verdadeira circuncisão, a verdadeira Brit Milá, ela acontece no coração. Não adianta circuncidarmos, fazermos a Brit Milá no prepúcio do nosso órgão, se não tivermos a Brit Milá, a circuncisão no nosso coração. O que é a circuncisão do coração? A gente está totalmente entregue à vontade de Hashem, a estar com Ele, a entender o que agrada, o que desagrada. Ele é a nossa bússola, Ele é o nosso direcionamento. Ele é o ar que respiramos, Ele é a vida que corre em nossas veias. Então, o Santo dos Santos nada mais é do que a nossa mente e coração, nosso coração e a nossa mente. E seu espaço, né? O ambiente, o ambiente emocional, o ambiente espiritual, ele está conectado dessa forma. A menorá, a gente pode considerar a menorá como todo as ramificações, todo o sistema nervoso e os olhos. A menorá com a sua luz simbolizando a sabedoria, iluminação, claridade, trazendo luz. Salmo 119, versículo 142, ou, desculpa, 119, 105, se não me falha a memória, vai dizer: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, a tua Torá, e luz para os meus caminhos. Deixa eu só conferir aqui para não falar uma referência errada para os irmãos. Salmo 119, versículo 105 ou 115? Versículo 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, a tua Torá, e luz para que ilumina os meus caminhos, ilumina os meus pés. E a Torá, a menorá, o papel da menorá, a função da menorá, né? Além de representar ali os 7 moveres de Hashem, descrito lá em Yeshayahu, nós já falamos disso, vamos falar daqui a pouco também, mais à frente. A luz, então, da menorá, ela simboliza sabedoria e iluminação. Ela está associada à visão e ao entendimento. E a mesa dos pães, o shulchan, representa a nutrição e o sustento. Representa o alimento, a subsistência, paralelamente, obviamente, ao sistema gastrodigestivo. O altar do incenso, do Ketoret, representa o sistema respiratório, a oração, as nossas súplicas, as nossas tefilot. Assim como o incenso, ele subia, né, o Ketoret, ele subia como um aroma agradável ao Eterno. A respiração e as orações do ser humano são vistas como um meio de comunicação com o Criador, aquilo que sobe até Hashem. Pode ser como um aroma agradável, como pode ser
como aroma desagradável. Eu tenho esse material aqui, ó, que é muito bom, muito satisfatório. Mizarrável Me Paz, muito bom, tudo sobre o Ketoret, do Rabino Pinhas Zabirri. Os irmãos que desejarem adquirir, muito bom esse material. Nós temos também os pilares e as cortinas, né, que vai representar aí a pele e a estrutura do corpo. Assim como o tabernáculo ele era sustentado por pilares e cobertores, né, e cortinas, por cobertores e cortinas, o corpo humano ele tem ossos e pele que estruturam e protegem o corpo humano, que guardam o corpo humano, mantêm a estrutura. No tabernáculo, no Mishkan, né, as hastes, né, e os cobertores, as cortinas, e o corpo humano, a pele e a haste são os ossos. É a nossa estrutura óssea. Nós também precisamos considerar que o tabernáculo ele representa a alma humana. A construção do tabernáculo ela envolvia três áreas principais, ou três principais áreas. Né? O pátio exterior, né? O átrio, aquele que fica do lado de fora, onde todos têm acesso. Né? Ele relaciona, né? Ele conecta, ele faz conexão com o corpo e as ações físicas. O segundo, na entrada nós temos o átrio, em seguida nós temos o santo e depois o Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos. Então o segundo, que é o lugar santo, ele relaciona a nefesh, a nossa alma, onde se realizam as atividades espirituais, como oração, o estudo. O Santo dos Santos ele vai representar a parte mais elevada do ser humano, a conexão direta com Hashem, simbolizando a centelha divina dentro de nós. O Talmud Berahot 55a, ele vai ensinar que o Eterno ele deseja habitar dentro de cada ser humano. E lá em Shemot, capítulo 25, versículo 8, vai dizer: farão para mim um santuário e eu habitarei no meio deles. Então veja só, o versículo não está dizendo no meio dele, do tabernáculo, mas está dizendo que o Eterno habitaria no meio deles, ou seja, do povo. No nosso meio, no nosso interior. O texto é muito claro em dizer isso. Que farão para mim um santuário, eu vou habitar no meio deles, no meio do povo, e não no meio do tabernáculo. E assim acontece, assim por meio de Yeshua HaMashiach, nós temos a oportunidade de nos santificarmos e purificarmos para que o Eterno habite em nós, por intermédio da capará que Yeshua promoveu para nós, para você e para mim, da cobertura, servindo ele um como um substituto. Baruch Hashem por isso. Então, irmãos, isso indica que o ser humano ele deve se tornar um templo, um tabernáculo para o Eterno, através das suas escolhas, das tuas ações, das tuas decisões. Nós, como seres humanos, como Bnei HaElohim, filhos do Eterno, nós precisamos tomar decisões que sejam concernentes, coerentes, compatíveis com o Elohim que nós servimos. Eu costumo brincar com os irmãos e dizer, né, quando eu vejo pessoas que se dizem discípulas de Yeshua, e aqui eu não estou fazendo julgamento, estou fazendo apenas um paralelo aqui em relação ao estudo, mas nós vemos essas pessoas dizendo que são discípulas de Yeshua, mas procedem completamente contrária àquilo que Yeshua vivia, ensinou e reafirmou com a sua vida, dedicação, santificação, entrega, ensino, discipulado, instruções, mandamentos. É completamente divergente. E aí eu sempre brinco dizendo, olha, se você vai para uma faculdade de engenharia e você sai de lá formado, você sai formado como médico, e as pessoas respondem, obviamente que não. Eu vou sair formado como engenheiro, dentro da especialidade que eu escolhi. Engenheiro mecânico, elétrico, né? Engenheiro
ambiental, ecológico, enfim, florestal, mas é um engenheiro. Mas não tem como ser médico, são áreas diferentes. Eu falo, então, como que a pessoa diz que ela é discípula de Yeshua e ela faz contrariamente aquilo que o mestre ensinou e diz que deveria ser observado? Como que pode? Para identificar quem era Yeshua foi necessário que Yehudá desse um beijo, um ósculo na sua testa para identificar quem era Yeshua no meio dos discípulos, dos Talmidim. Tamanha era a similaridade, a semelhança, forma de andar, falar, vestir, agir entre Yeshua e seus discípulos. E hoje não tem como associar talvez a imagem da figura tal com Yeshua, da figura Z, Y, o que quer que seja, com Yeshua. Não digo na vestimenta em si, porque isso existe uma evolução cultural, né, questão climática, de lugar, enfim. Não me refiro a isso, por favor, não me interpretem mal. Mas com relação às atitudes, ações, nós sempre estamos avaliando os nossos comportamentos, o que fazemos, como agimos, as nossas decisões, escolhas, né, para saber se está compatível com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós ensinamos, com aquilo que nós dizemos viver. E Yeshua vai dizer: olha, eu não vim de modo algum abolir a Torá e os profetas. Eu não vim abolir a Torá e os Neviim. Eu vim para poder confirmá-los, me submeter a eles, atestar eles. E hoje, infelizmente, nós vemos muitas pessoas que se dizem seguidoras do Mashiach fazendo contrariamente, propagando que a Torá foi abolida, de que os relatos dos profetas já não valem mais. Apenas aquilo que eles acham que deve ser utilizado. Irmãos, isso é muito triste. É muito triste porque o próprio Yeshua, quando foi acusado de ser Baal Zebu, ele disse: olha, como? Um reino dividido em si mesmo ele não prospera, ele não persevera. Como que eu posso ser, né, o príncipe dos Shedim e está expulsando eles? Eu estou dividindo, então nós não estamos em concordância. E o que acontece hoje é isso. Yeshua pregou, viveu, ensinou, discipulou, orientou, deu mandamentos de uma forma. E as pessoas hoje seguem outra e ainda assim se dizem seguidoras do Mashiach. Atestando aquela palavra que diz, né, sobre as mulheres que agarra um homem e diz: olha, eu só quero o teu nome. Eu não quero a tua vestimenta, eu não quero o teu pão, não quero nada, eu só quero carregar o teu nome. É o que acontece nos dias de hoje. Mas o Mishkan, ele serve para que nós possamos trazer o significado desses itens para nós. Porque o Eterno não deixa registrado essas informações para que eu e você apenas passemos por ela e toquemos a nossa vida como se não existissem. Não. O que traz aqui, o que o Eterno quer trazer para nós, entre essa similaridade entre o Mishkan e o corpo humano, meus irmãos, é para casar, é para que nós possamos entender e viver o que estamos estudando. Yeshua vai dizer, por intermédio de Yohanan, capítulo 8, versículo 32, de que a liberdade do homem ela é condicionada ao conhecimento da Torá. Como que eu posso dizer, então, que eu sou liberto e recuso a Torá? Olha aqui as informações que a Torá está dizendo, trazendo para mim e para você, a respeito do mexicano do tabernáculo. Como que o Eterno se manifestava no tabernáculo? Mediante a ordem de essência, mediante a um comportamento compatível com a grandiosidade plena, santa, separada de Hashem. Como que eu posso chamar de casa do Eterno um lugar onde existem várias abominações, que o ensino é abominável, que o comportamento é abominável? Eu digo abominável no sentido de transgressor, irmãos. Sabidamente transgressor. Primeiro Yohanan vai falar
que o pecado ele é a transgressão da Torá. Então, se eu quero me santificar, eu preciso conhecer quais são os mandamentos da Torá. As pessoas acham que nós precisamos ser judeus para poder cumprir os mandamentos de Deus. Mas não, irmãos. Nós precisamos ser servos. Nós precisamos ser discípulos. E trazer com a kavaná sincera, com o coração, com a intenção sincera do nosso coração, para servir, adorar. As pessoas não entendem o que é adorar. Adorar, irmãos, é avodar, é serviço, é obediência. É obedecer a Hashem por intermédio de um coração puro, de um coração com a boa inclinação, que é kavaná. Se o Eterno, se a gente achar, e aqui eu quero abrir um parênteses, para que os irmãos não achem que é por seguir mandamentos que a gente está se qual que é a palavra? Auto justificando. Não. Nós não fazemos uma autojustificação por obedecer ou não os mandamentos. Os mandamentos cumprimos é porque nós amamos o Eterno e nos separamos para Ele, abrindo o precedente para que o Eterno possa habitar em nós, ou limpando a casa para que Ele possa habitar em nós. Então a obediência aos mandamentos está atrelado, está vinculado à necessidade de relacionamento com o Eterno. Eu falei isso ontem, sobre a questão do Mishkan, sobre a questão do motivo pelo qual os elementos estão sendo confeccionados dessa forma, do ouro, da prata, do bronze e dos demais elementos. Irmãos, entenda uma coisa. Nós buscamos guardar os mandamentos para nos aproximarmos do Eterno. Porque sabemos que mesmo buscando cumprir os mandamentos, nós erramos, falhamos. Isso é uma necessidade de entender isso, irmãos, para que a gente possa ser mais humildes e não venhamos pensar que somos melhores uns do que os outros, porque alguns estão buscando mais a Torá e outros estão buscando menos. Que a Hashem tenha misericórdia de todos nós e que Ele possa encontrar sinceridade no nosso coração, porque por legalidade nós seremos todos rejeitados. Por execução, por prática, todos pecaram e estão destituídos da glória de Hashem. Não é por mérito nosso, irmãos, mas pela hesed, da misericórdia, a graça de Hashem em nossas vidas. O tabernáculo ele tem um propósito. E esse propósito está vinculado ao próprio ser humano. Em santificar o corpo e a alma. Assim como o tabernáculo ele exigia, irmãos, ritual de purificação e também materiais preciosíssimos, o ser humano ele também deve cuidar do seu corpo e da sua alma como um santuário de Hashem. Mais uma vez, não é por uma questão de cumprimento, execução de mandamentos. Vamos lembrar lá de Ezequiel 18, se não me falha a memória, que o Eterno vai dizer, olha, eu não tenho prazer na morte do ímpio, e aqueles que estão fazendo justiça, e se chegar no final dos dias, essa pessoa ela decidir que não quer mais seguir injustiça e caminhar para uma vida de pecado, ela não vai ser considerada justa. Mas o pecador que decidir pela justiça, esse sim vai ser considerado justo. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos se estaremos ou não vivos. Então compete a você e a mim, a nós, que nós tenhamos uma vida voltada para o Eterno. O tabernáculo, irmãos, o Mishkan, ele era um local de serviço ao Eterno. O ser humano deve dedicar sua vida ao serviço divino.
através das boas ações, estudo e tefilot, orações, rezas. O tabernáculo ele também indica a conexão com o eterno, com o sagrado, com o puro, com o santo. Assim como a Shekhinah, ela habitava no tabernáculo, o eterno deseja habitar em mim e você, dentro de cada um de nós, dos nossos lares, do nosso trabalho, onde quer que estejamos. Então entenda uma coisa, o tabernáculo ele não era apenas uma construção física, nunca foi. Não é a respeito disso, porque se fosse ele estaria aí até os dias de hoje. Ele é uma representação, ele é um ensino. Ele é um modelo para que o próprio ser humano venha seguir esse modelo. Ele ensina, irmãos, o que nós devemos, né, fazer. Ele ensina de que modo nós devemos nos purificar. Ele ensina de que modo nós devemos nos santificar ao Eterno. Ele nos ensina como nos elevar espiritualmente e criar um espaço interno, onde a presença do Eterno possa habitar em mim, em você. Dessa forma, irmãos, o Mishkan, ele era um ponto de encontro entre o Eterno e o seu povo, Am Israel. Cada indivíduo pode ser um Mishkan vivo, um santuário vivo, refletindo a glória do Eterno para o mundo. Amém. Já falei bastante nessa introdução, eu creio que os irmãos já conseguiram compreender. Vamos avançar aqui nos elementos, senão eu vou falar só disso, né? O próximo elemento, irmãos, depois do ouro, é o Kesef, a prata. O Kesef, que tem um valor de 160. Aqui nós temos o Kaf, que equivale a 20. Nós temos o Samer, que equivale a 60. E nós temos o P, que equivale a 80. Então, 20 com 60, 80. Com mais 80, é 160. E aí, 160, nós podemos fazer uma sintetização. E nós vamos ter lá 160, 1 mais 6, 7, 0, 7 continua. Né? Então, a raiz de Kesef, da prata, é o número 7, que indica aí a perfeição. A prata, irmãos, ela representa o resgate, a redenção. Nós vemos ali também, aqui nas escrituras, mandando, né, o Eterno instruindo a fazer as trombetas de prata, que era para anunciar a redenção do povo. Então veja, o material escolhido foi a prata. Então a prata ela indica a redenção, o perdão, a remissão e o imposto também anual que está contido no mandamento, o meio shekel, né, representando ali a expiação pelos pecados. Então a prata, é interessante que eu estou tentando puxar na memória aqui, prata coloidal. A prata coloidal ela serve para poder um excelente antifúgeno, como que é o nome? Acho que é isso mesmo. Ela serve para poder matar ali os fungos, bactérias, se eu não estiver equivocado aqui nessa informação. Mas me veio a memória aqui agora. Então a prata ela é um elemento fantástico. Aqui, né, representação também da prata, né, silver em inglês aqui, prata, né, como que ela é representada universalmente, símbolo Ag, né, a massa atômica delas, a configuração dos seus elétrons, como que eles são formados aqui dentro da sua estrutura molecular. Nós temos uma palavra, né, que tem um valor numérico equivalente ao número da prata, que é Eveli. Eveli significa insensato, tolo. Lá em Michelet, Provérbios 13, 20, vai dizer, né, Halor et ha-kamin. Ha-kamin. Va-hacham. Va-hacham. Yercham. Yercham. Verua. Opa. Verué. Roé. Veroé. Kesilim.
Keslim e Roá. Quem andar com os sábios se tornará sábio. E o que associa-se com os tolos arrogantes será destruído. Kohelet. O coração dos sábios está... Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui, irmãos. O coração dos sábios está na casa enlutada, e o coração dos tolos arrogantes na casa da alegria. E Mishlê, Provérbios 14, 1. A sabedoria das mulheres constrói sua casa, e a insensata com suas mãos, atitudes, ações, a derruba. O sábio de coração aceita o mandamento. E o louco insensato de lábios joga fora. Então, essas são as informações que nós temos sobre a questão da prata, né, o segundo elemento, né, o segundo metal que nós estamos vendo, que faz parte de toda a estrutura ali, principalmente do átrio ali. O bronze, que é o Nehoshet. E aqui nós temos Nun, Het, Shin e Tet. Ó, Het, Shin e Tav. O bronze representa juízo, julgamento, arrependimento. Ele é visível e acessível a todas as pessoas. E aí nós temos aqui a representação aqui do altar de bronze. Os chifres aqui na ponta do altar, onde era aspergido ali, colocado a gota ali de sangue, enfim. Aqui atrás nós temos o desenho aqui do tecido aqui do tabernáculo, já entrando no santo lugar. Mais à frente, o santíssimo lugar. Agora nós temos, continuando o estudo, Shemot 25:4. E o tecido azul, púrpura e escarlate, linho fino, pelos de cabra. O azul, irmãos, é o autoexistente que se revela, que desce até o ser humano. Ele desceu para nos ensinar como obter a vida eterna. Nós temos o púrpura, que representa o Rei dos Reis, aquele que está acima de todos os reinos da terra, e o seu reino nunca terminará. E o escarlate carmesim, nós temos o servo humilde que sofre pelos pecados do povo, propagando a dívida do seu povo com seu próprio sangue. Então aqui, ó, nós temos aqui atrás, ó, vou aumentar um cadinho para que os irmãos possam ver, ao máximo que dá isso. Nós temos aqui uma pequena representação das cores, ó, mas aqui está parecendo mais destacado o azul, né? Versículo 5. Peles tingidas de carneiros, vermelhas, e couro fino, madeira de acácia, que significa, irmãos, a consagração do ungido do Eterno, salvação e libertação para as 12 tribos e também para as 70 nações. E aí, quando nós pegamos as 12 tribos e as 70 nações, e nós anelamos as duas, pelo menos em gematria, nós temos o número 82. Se a gente soma a gematria para poder encontrar a raiz, nós temos o valor do número 10. E 10 representa a Serat Hadbrot, ou a Serat Hadevarim. E também o 1 vai indicar, né, o errado, o eterno, que é errado, é um, é único, absoluto. E aqui nós temos a madeira de acácia, que vive no deserto. É interessante que a acácia, irmãos, a acácia,
ela não é um material de fácil manipulação. Ela tem, apesar dela ter os grãos dela ser lisos, né? Ela é uma madeira dura, não é muito dura, pode ser manipulada, obviamente, mas ela também não é uma madeira macia, muito macia. Vamos dizer que ela é uma madeira balanceada, né? Mas ela tem uma densidade alta, não muito elevada, mas alta, ao ponto de ser pesada, ser bastante pesada, né? Não é uma madeira leve, mas é uma madeira com um valor bem considerável. Eu não trouxe valores exatos aqui para poder compartilhar com os irmãos, mas ela é uma madeira resistente a cupins, a fungos, né? É uma madeira que persiste ao tempo, é uma madeira que resiste bem, razoavelmente, ao calor e à temperatura. Revestida de ouro, então, ela vai ser uma madeira que vai perdurar por séculos, milênios, enfim, porque o ouro vai fazer essa proteção, né, dessa madeira, como nós vamos ver, por exemplo, né, na Arca da Aliança, enfim, na mesa. E é uma madeira que tem uma certa dificuldade de manuseio, mas o que facilita são os grãos que são retos, e aí facilita no manuseio ali do artífice para poder manipular ali o. Qual que é o nome do homem que mexe, gente? Com a madeira, me fugiu a memória. Carpinteiro, né, para poder fazer ali, utilizar como deve ser utilizada. Seguindo aqui, nós vamos ter azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático. Então, o azeite, né, vai falar sobre a Torá, que é luz, né, vai ser posto ali na menorá, porque a menorá ela representa os 7 moveres do Eterno, e é a menorá que traz o entendimento da visão para a Torá, através dos moveres do Eterno, de sabedoria, de temor, mover do Eterno, né? Enfim, que nós encontramos lá em Yeshayahu. Mas já vamos falar sobre isso logo à frente. Mas só resplandece com a queima do óleo puro, que é a obediência. Então veja a relação. O óleo puro, o azeite, né? O zain, né? Prensado ali, ele vai entregar 3 tipos, né, de azeites. Mas o azeite extra virgem puro, né, o extra virgem não, o puro, o azeite 100% puro é esse que é o combustível. E esse, ele arremete, ele nos traz à memória a obediência. Ok? E aqui nós temos uma representação das especiarias que são utilizados aí para poder fabricar o óleo da unção, né? E o incenso aromático. Lembrando que o óleo da unção, irmãos, era um óleo específico para poder ungir sacerdotes e não é permitido fazer uma cópia dele, como infelizmente as religiões insistem em fazer. Isso é transgressão, isso é pecado. As pessoas acham que estão santificando, estão fazendo algo santo, algo sacro, né? Algo que vai atrair a presença do Deus Altíssimo. Na verdade, não. Na verdade, elas estão desobedecendo o Eterno. Porque o Eterno deixa claro de que não se deveria reproduzir, refazer, né, a receita, né, do óleo da unção. Porque o óleo da unção era para os sacerdotes. As especiarias, irmãos, elas têm 4 elementos, né, para o azeite sagrado da unção. Elas exalam um bom perfume, o amor, humildade, obediência, justiça. E os 3 elementos para o incenso aromático é o bom perfume, né? Para ter um bom perfume é sinceridade, arrependimento e gratidão. O incenso aromático, eles são como orações que sobem até o Eterno com cheiro agradável, e nós falamos isso agora há pouco. Né? Então, as nossas orações, lembrando que, de acordo com o Provérbios 28, 9, conferir se a referência é essa mesmo. 28, 9.
Isso mesmo. Até a oração daquele que se desvia de ouvir a Torá é abominável ao Eterno. Então, aquele que desvia o seu ouvido de ouvir, de aprender, de conhecer a Torá e continua na sua prática de oração, de súplicas, Shlomo Hamele vai dizer que as orações dessa pessoa também são abomináveis. Ora, por que também são abomináveis? Porque provavelmente essa pessoa é abominável para o Eterno. Porque ela despreza, ela desvia os seus ouvidos de ouvir a Torá. Aqui não está nem falando sobre aplicar, de obedecer, mas de dar ouvidos à Torá. Então muitas pessoas acham que pelo muito falar, né, como é dito, né, os pagãos, como Yeshua vai dizer, os pagãos acham que por muito repetir, por muito falar, né, eles vão ser ouvidos. Mas não é. Não é dessa forma. A nossa oração ela tem que ser fundamentada. Orar por orar, de que adianta? Eu tenho que ter meu coração voltado por completo ao Eterno. Porque se os meus lábios vão reproduzir o que está lá dentro. A boca vai dizer aquilo que o coração, o leve está cheio. Então eu vou ficar ali agindo, tratando o Eterno como se o Eterno fosse um gênio da lâmpada mágica. Não, irmãos. Eu tenho que procurar estar santo para me apresentar diante daquele que é santo. Se eu não me sinto incomodado em buscar o Eterno, ou interceder por alguém, ou orar por alguém, né, em prol de alguém, sabendo que eu estou em dívida com o Eterno, se isso não me incomoda, é porque eu já estou como um sepulcro caiado. Talvez por fora eu estou bem bonitinho, mas por dentro eu estou podre, estou fedendo, estou em óbito. Então, irmãos, nós precisamos entender que as nossas súplicas, elas não são apenas palavras que sobem, que são lançadas e o Eterno é obrigado a aceitar. Existe uma preparação, sinceridade, arrependimento e gratidão. Porque as nossas orações elas são como um incenso aromático. E elas têm que subir como um cheiro agradável ao Eterno. Porque se não tiver sinceridade, arrependimento e gratidão, eu posso colocar gratidão, sinceridade e arrependimento nessa ordem, para mim. Porque quem não é grato não vai ser sincero, não é sincero e não se arrepende. Então existe uma preparação, irmãos, para que a nossa oração suba até o Eterno. E a primeira preparação é essa, dar ouvidos à Torá. Entender quais são os mandamentos do Eterno, entender o que acontece, qual é a vontade de Hashem. Se eu me desvio para poder entender qual é a vontade de Hashem, quais são os seus mandamentos, como que eu vou ter uma via de mão dupla e querer que o Eterno me escute? Se eu não dou ouvidos a Ele? Se eu não sou fiel no pouco, como que sobre muito eu quero ser posto? Isso é falta de humildade, de reconhecimento, de internalização. E aqui é a representação do lugar santo. Versículo 7 vai falar sobre pedras de ônix e outras pedras para o encaixe, para o colete ritual e o peitoral. São as pedras variadas e diferentes umas das outras, que representa aí as 12 tribos. Aqui nós temos aqui as 12 pedras, né? 3, 6, 9, 12, ou 4, 8, 12. Aqui é o local, né? Aqui é o sacerdote, sumo sacerdote, com o peitoral aqui, o colete ritual, né? Que tem as pedras, as 12 pedras. Versículo 8. E façam para mim um santuário, para que eu habite no meio deles. Aqui está a representação do mexicano por completo, né? A entrada, aqui nós temos essa parte aqui, que é o átrio. Aí nós temos a entrada aqui, as cortinas, ó.
Aqui nessa parte inicial aqui, nós temos o santo lugar, e aqui onde está saindo essa fumaça, que na verdade é a presença de Hashem, representada aqui, é o Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos. E ao redor, na frente, ao lado e atrás, aqui não está representado na imagem, mas é onde era feito as Sukkot, né, as cabanas, né, as tendas. Aqui é a representação de Atos 2, né, onde os irmãos estavam todos reunidos, né, 120 reunidos no mesmo lugar. Se a gente tira o zero ali, nós temos 12, a representação das 12 tribos naquele lugar, né, onde aqui nós temos a representação, né, das línguas como fogo. As línguas desceram sobre eles, né, como chamas como línguas de fogo. Essa imagem dá para a gente ver, né, de uma forma mais interessante, né? Primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Pois vocês não sabem que vossa carne, corpo, é tabernáculo do mover do Santo? Então seria Mishkan, né? Mishkan, Rua HaKodesh, né? Tabernáculo do mover do Santo. No meio, centro, entranhas, né? Dentro de nós, que deu para vocês Elohim, e que não sois de vós mesmos. Aqui aquela representação, né? Aqui me parece que são algumas Sukkot aqui, não tenho certeza. Opa, fiz besteira aqui. Peraí. Voltou. E essa é a comparação, ó, entre o tabernáculo e o tabernáculo. Em nós habita o Eterno, se nós estivermos desse jeito aqui, irmãos, com ordem, decência, de acordo com a vontade do Eterno. Isso tudo aqui não foi feito da forma que foi feito por desejo humano, com intenção. Eu quero fazer. Não. Foi a orientação do Eterno, foi Torá. Foi Torá que deu a instrução disso aqui ser feito, da forma que foi feito, com as medidas que foram feitas. E onde era estacionada também, de acordo com Torá, de acordo com a instrução, com o ensino do Eterno. Shemot 25:9. Conforme tudo o que eu mostrar a você, o modelo do tabernáculo e de seus utensílios. Eis como você deve construí-lo. E aí está a mesma imagem, né? Aqui é o povo, aqui é o tabernáculo. Será que eu voltei? Não, não é a mesma coisa. E acabei esquecendo, já vou mudar aqui. Então, irmãos, nós temos aqui a representação do tabernáculo. Esse é o tabernáculo. O tabernáculo não é apenas a tenda aqui não, tá? O tabernáculo, deixa eu ver se eu consigo colocar o laser aqui. Tá? Quando eu coloco, ele some. O tabernáculo não é apenas essa tenda. O tabernáculo é toda essa extensão. E cada item desse aqui, gente, cada vara, cada tecido, a porta de entrada, né, eis que estou na porta do teu coração e bato. Se você abrir a porta, né, eu entrarei, né, e cearei contigo, e você comigo, nós vamos ter um relacionamento, nós vamos... Irmãos, o tabernáculo somos nós, somos essas pessoas aqui, ó. Veja que aquilo que repousou sobre cada cabeça, sobre cada pessoa, é a mesma imagem aqui, ó.
Então essa é a representação física do tabernáculo. Nós, em obediência ao Eterno, veja que Yeshua vai dizer, né, para os seus discípulos, olha, vocês não saiam de Jerusalém, vocês fiquem em Jerusalém. Está vindo Shavuot. Fiquem em Jerusalém até que vocês recebam a instrução. Eles ficaram. E no lugar ali, haviam 120 pessoas, representando as 12 tribos, representando o povo no deserto. Foram cheios do Ruach HaElohim, do Ruach HaKodesh. Foram cheios. De forma que o Ruach HaKodesh repousou como línguas de fogo. Foram cheios do mover de Hashem, de Elohim. E puderam falar e ouvir em todas as línguas conhecidas. Ao ponto de saberem o que estavam fazendo, falando, porque estavam sincronizados. Na mesma porção, no mesmo entendimento, na mesma unção, no mesmo mover, na mesma autoridade, na mesma instrução, na mesma Torá. Isso confundiu aqueles que estavam dispersos, confundiu aqueles que estavam desatentos. Nós precisamos estar ligados. Ligados para que a gente possa fazer e cumprir de acordo com a vontade de Hashem. Para que nós possamos obedecer de acordo com a vontade de Hashem. Veja, o Eterno não habitou em outro lugar, senão no lugar que Ele determinou. Então, se você quer ser um instrumento de habitação do Eterno, se você quer ser um tabernáculo mexicano, irmãos, a única forma é nós obedecermos Torá. Buscarmos fazer conforme o Eterno já determinou. Quer dizer que eu tenho que me revestir de ouro, de prata, de bronze? Não. Esses elementos são físicos, naturais. O que nós precisamos fazer é no âmbito da emoção, dos sentimentos, da obediência, da gratidão, da purificação. É isso, da santificação, para que assim nós possamos ser o lugar de habitação do Eterno. Para que de nós saiam revelações para o mundo, para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Para que nós sejamos os sacerdotes e sumos sacerdotes. A nossa conduta em relacionamento com Hashem. Não vou me prolongar aqui. A gente conclui na parte da tarde. Quero agradecer aos irmãos que ficaram comigo aqui até agora. Eu espero que essa segunda parte tenha abençoado a sua vida, tenha servido como um direcionamento, um mapa, né, para poder te ajudar na sua conduta com o Eterno, em nome de Yeshua. Então vamos recitar aqui, né, a Birkat Kohanim. Deixa eu só achar ela aqui. E amanhã eu falo o término dos itens, né? A gente conclui. Mais tarde, a gente conclui a parte da tarde. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Acho que eu estou ficando um pouquinho pequeno aqui. Eu acho que esse é o tamanho correto. Ok? Eu te convido a recitar comigo a Birkat Kohanim. Ou feche os teus olhos, ou estenda suas mãos como quem vai receber algo. Ou fique do jeito que você se sentir confortável. E vamos recitar juntos então a Birkat Kohanim. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panavelecha viruneka. Issa Adonai panavelecha. Veyasem lecha shalom b'sheneshua HaMashiach Elohim melech neman. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça o Eterno seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Levante o Eterno o seu rosto sobre ti e te conceda a plenitude de paz que excede todo entendimento, a paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que só podem vir de Hashem, de Adonai, do Eterno, nosso Elohim, pelos méritos de Yeshua, nosso Messias. Amém, amém, ve amém. Elohim é rei fiel. Amém. E só para que os irmãos, só para lembrar os irmãos, né, que Purim, o estudo de Purim vai ser dia 11 de março. O jejum de Purim vai ser após o pôr do sol do dia 12 de março, né, até o próximo pôr do sol. E no dia 13 de março, Megilat Esther, após o pôr do sol. Ok, irmãos? Então, mais uma vez, eu agradeço os irmãos por estarem comigo até agora, né? A gente estudando, buscando aqui o Eterno no conhecimento da Sagrada Torá, no estudo da Parashat Terumá, doação voluntária, né? Entrega voluntária, oferta voluntária, contribuição voluntária, e que nós sejamos o Mexicã que o Eterno deseja que sejamos. Bisheneshua Hamashia. Beijo grande no teu coração. Nos vemos mais tarde. E Mitzvah Hashem, se o Eterno assim nos permitir. Lehitraot. Até logo. Mitzvah Hashem.
Lecha,